queria chamar aqui ao palco o CEO da Copersucar, o Paulo Roberto de Souza. Paulo Roberto. Convido agora, na sequência, o presidente da Sociedade Rural Brasileira, o Marcelo Vieira. Vamos ao pré-candidato. Até recentemente foi ministro da Fazenda, antes disso presidiu o Banco Central durante governos Lula, tem uma longa carreira na iniciativa privada, inclusive na presidência mundial do Bank Boston, onde esteve por 28 anos. No Brasil participou do Conselho Consultivo da JF Investimentos e no Conselho Administrativo da Azul Linhas Aéreas. Ele é formado em Engenharia Civil pela Poli da USP, tem MBA pelo COPEAD da UFRJ e cursou o Advanced Management Program em Harvard. A carreira política dele começou na juventude, participando do movimento estudantil de Goiânia. Em 2002, elegeu-se deputado federal mais votado em Goiás, teve 183 mil votos. Por favor, o pré-candidato Henrique Meirelles, do MDB. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade oferecida pela Única para apresentar a minha visão sobre o Brasil, sobre o que aconteceu, o que acontece e o que deve acontecer no Brasil e quais são as opções que nós temos para as próximas eleições. Eu sei que nós teremos em seguida um bloco de perguntas específicas do setor sucroenergético. Portanto, eu vou pedir licença aos senhores para apresentar um pouco uma visão geral do Brasil, da economia brasileira, e também alguma coisa específica do setor agropecuário. Em primeiro lugar, nós precisamos olhar de frente o fato de que o Brasil atravessou a maior crise da história do país. Isto é, o Brasil viveu uma crise maior do que a Grande Depressão de 1929. O PIB brasileiro caiu mais de 7%. Isto não é uma coisa usual, algo que ocorre de vez em quando no mundo. Não. Isto foi uma crise gravíssima, de proporções seríssimas, e, se não olharmos isto de frente, nós não vamos ter condições de entender o que está acontecendo no Brasil. Não é? Muito bem. O que aconteceu? Nós tivemos, então, uma situação que, quando entramos no governo em 2016, nós encontramos uma inflação próxima de 10%, um produto que tinha caído mais de 5%, em um ano, ao redor de 5%, juros altos e um déficit público crescente. Para todos terem uma ideia, quando nós entramos, o déficit público federal primário para 2016 estava estimado em 96 bilhões de reais. Fomos fazer uma avaliação e concluímos que, na realidade, era maior. Imagina uma situação numa empresa onde a direção da empresa não sabe qual é o tamanho do lucro ou do prejuízo do ano, porque nem todas as despesas estão contabilizadas. Imagine isto nas suas usinas, nas suas empresas ou nas suas plantações. Pois bem, nós verificamos coisas, algumas delas até prosaicas, porém graves. Outras não, grandes. Por exemplo,
o Brasil devia aluguel de embaixadas. E esses aluguéis atrasados e aqueles a pagar durante o ano não estavam no orçamento e não tinha previsão de pagamento. Portanto, não havia como nós contabilizarmos isso. Então, tivemos que fazer uma investigação enorme para apurar todo esse tipo de coisa. Aí a nova previsão foi de 170 bilhões de reais. Essa foi realista. Fizemos um esforço enorme e o déficit foi menor, foi de 159 bilhões de reais, mas ainda altíssimo. Mas começamos a trabalhar, aprovamos um teto de gastos para o governo, isso deu confiança a todos, consumidores, empresários, investidores, de que o país iria, de fato, controlar esses gastos públicos crescentes, porque isto é que estava na raiz da grande crise brasileira, que é exatamente a expansão desenfreada do tamanho do Estado. Isto vinha de muitos anos, mas se acelerou nos últimos anos. Então, com isso, todos se assustaram, o risco, o Brasil subiu, os juros subiram, a dívida subiu. Em resumo, uma situação dramática. E o povo sofrendo. Isso é uma coisa que, quando eu assumi o Ministério da Fazenda, fiquei profundamente tocado e comovido pelo que as pessoas me diziam. É uma coisa impressionante o que estavam passando os brasileiros. Mesmo aqueles empregados estavam com medo de serem demitidos, porque eles viam amigos, parentes serem demitidos de outras empresas ou daquelas empresas. Então, era um clima de sofrimento e um clima grave para o país. Tudo isso foi enfrentado, foram aprovadas as reformas fundamentais, esse governo teve coragem de propor, nós aprovamos aí a reforma trabalhista, além do teto de gastos, tudo isso foi fundamental, a reforma trabalhista baixou a inércia da inflação, o país começou, de fato, a ter uma inflação mais baixa, com juros menores, isso permitiu um maior crescimento, a confiança aumentou bastante e a economia começou a melhorar. Muito bem. A situação ainda não é o que queremos. Existem muitos desempregados. Me entristece ver isso. A população ainda está temerosa com a situação da economia. Não é? Por quê? Porque a crise foi muito grande. E, apesar da melhora, e eu vou enfatizar isso, nós tivemos uma situação tão ruim, o país num colapso tão grande, que, para melhorar isto, se faz muito, mas precisa de mais tempo, porque o que se destrói em alguns anos não se constrói apenas em 2. Portanto, o que ocorre? Para todos terem uma ideia desse processo, foram criados, nos últimos 2 anos, 2 milhões de novos postos de trabalho no Brasil. Mas, para 14 milhões de um contingente que estava sem trabalho, isso ainda é pouco. Portanto, precisamos, de fato, de continuar esse trabalho. É a razão pela qual eu coloquei meu nome à disposição para o partido decidir se poderíamos, se deveríamos ser candidatos a presidente da República. Estou totalmente entusiasmado com isso, sentindo por parte dos membros militantes do partido no Brasil inteiro um entusiasmo muito grande, que é uma oportunidade histórica agora de nós corrigirmos os problemas fundamentais do Brasil e o país, de fato, prosseguir crescendo. Muito bem. O problema agora é que nós temos que enfrentar uma situação também muito importante, é o seguinte: de fato, a economia brasileira saiu de menos 3,6% para mais 1,17%, portanto, uma mudança de 4,5%, é muito. Continua crescendo, mas as previsões de crescimento subiram muito e depois caíram um pouco. E a questão é por quê? Qual é a razão? Bom, existem, de fato, algumas questões referentes a tensões entre os Estados Unidos e a China,
etc., questões lá do governo Trump, etc., mas isto afeta o mundo todo e nem todos os países tiveram este, digamos, soluço que teve agora a economia brasileira olhando à frente, apesar de que os dados de abril ainda foram muito bons. Dado de abril, atividade de comércio, etc., foi um crescimento substancial em relação ao abril do ano passado. Pois bem, mas maio, de fato, já mostrou a preocupação. Muito isso, evidentemente, também relacionado com a greve de caminhoneiros, mas também, olhando à frente, muitas pessoas começaram a se preocupar. Se preocupar com as propostas feitas pelos candidatos dos extremos. De um lado, uma proposta de volta atrás, né, de desfazer reformas fundamentais que foram feitas para o país voltar a crescer, de forma sustentada por um longo período, reformas que ainda faltam ser feitas, como a da Previdência, importantes para viabilizar o país, o déficit público no futuro, porque da maneira como está, para vocês terem uma ideia, hoje, mais da metade do orçamento público de 17 foi gasto com a Previdência. Nessa linha, vai ser mais de 80%. Portanto, nós vamos ter uma situação insustentável. Cada vez mais, nós tenhamos uma situação onde o país inteiro vai trabalhar para pagar a aposentadoria. Por mais que nós tenhamos respeito, consideração aos brasileiros aposentados, mas nós vamos, na verdade, garantir a aposentadoria de todos, criando um sistema onde a Previdência seja sustentável e não vai quebrar, como aconteceu em muitos países, não é? Ou o déficit aumentar tanto que o próprio governo entre numa situação de insolvência, e aí superando teto de gastos e etc. Pois bem, estas propostas, todas, levam à preocupação. De outro lado, candidatos que prometem distribuição de arma, um candidato que promete distribuição de arma e etc., que é uma coisa extraordinária. Quer dizer, evidentemente, alguns dos senhores podem dizer, bom, do jeito que está perigoso, eu até prefiro ter uma arma lá na minha fazenda ou lá na minha usina para me defender de invasão. É compreensível até isso, mas imagine isso espalhado pelo país. Imagine qualquer briga de trânsito, 2 motoristas se desentesem, descem os 2 armados para discutir o assunto com o revólver na mão. Isso não vai dar certo. Em país nenhum do mundo, uma situação isso virá selvageria. Tá? E é função básica do Estado garantir a segurança da população. Portanto, nós temos que garantir. É um governo que, em primeiro lugar, tem que garantir, aí sim, uma trajetória de crescimento. Eu acho que o Brasil pode crescer até 4% ao ano nos próximos anos. Aí sim, aumentando a arrecadação, porque quando o país cresce, a arrecadação cresce ainda mais. E não é só do governo federal, não, dos municípios, dos estados. Estados que são responsáveis pela segurança. Então, nós temos um crescimento da arrecadação, um crescimento do emprego e um crescimento da renda. Então, as pessoas têm emprego, têm renda, inflação controlada, com também condições, os estados vão ter condições de ter recursos para garantir a segurança, equipar as polícias, contratar policiais. Tem estados que estão há 10 anos sem contratar um policial, né? E com frotas sucateadas. Então, a economia tem que recuperar de forma consistente para que esses estados tenham aumento de arrecadação. Nós vamos ter também, ao mesmo tempo, aumento de recursos. A grande maioria, por exemplo, dos estudantes de ensino básico são estudantes em escolas municipais, portanto, os municípios têm que ter arrecadação para investir nisso, com apoio federal, com repasse federal. Portanto, segurança, educação básica e também educação secundária, reforma do ensino médio foi feito, e saúde, né? Investimento em saúde em todos os níveis, né? Interligação, informatização de pequenos, médios e grandes hospitais para se interligar em rede. O que eu estou falando é realmente um choque de gestão no país, de competência, de experiência, de seriedade. É esse
o nosso compromisso. E o Brasil tem setores que têm totais condições de competir em termos internacionais. Não é? Nós temos aqui o próprio setor alcooleiro, né, e suco-alcooleiro, não preciso nem dizer, 630 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 17-18, geração de riqueza da ordem de 85 bilhões e a criação de 800 mil empregos. Então, esse é um exemplo. A agroindústria brasileira é cada vez mais modernizada, cada vez mais tendo aporte de tecnologia. Eu tive, por exemplo, no AgriShow de Ribeirão Preto, tive também no Tecnoshow lá de Rio Verde. Fiquei impressionado, quer dizer, eu acompanho esse setor, eu nasci em Goiás, né? Eu acompanho esse setor há muitos anos, né? Muito tempo, que eu tenho um olhar particular. Agora, eu fico impressionado com o aporte de tecnologia, o aporte de investimento, inclusive feito pelos senhores. Tudo isso mostra a força do setor, mostra a nossa capacidade de competir com o mundo. Por quê? São setores de excelência da indústria brasileira. Agora, o governo tem que, de fato, cumprir a sua parte, providenciando condições de estabilidade, crescimento, os incentivos ao setor, que vamos discutir em seguida, certamente, e, na realidade, o nosso futuro, o futuro não só da economia, mas o futuro de todos, de bem-estar, de segurança, de saúde, de educação, vai depender de nossas escolhas, principalmente nas escolhas agora de outubro, né? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, eu parabenizo o setor sucroenergético pela iniciativa, parabenizo pela geração de riquezas para o país, pela criação de emprego e pelo que nós vamos poder criar empregos nos próximos anos. Estou pronto para conversarmos, receber sugestões, isso é mais importante até do que, às vezes, responder pergunta. Às vezes eu até brinco dizendo, estou de ouvido arregalado. Ótimo. Muito bem, vamos em frente. Muito obrigado. Eu vou roubar 2 segundos, que é um recado para os meus colegas da imprensa. Os pré-candidatos saem imediatamente daqui para a área de imprensa. Então, todos que participam aqui, na sequência, vocês têm a oportunidade de encontrá-los aí no mano a mano no setor de imprensa. Henrique, o Marcelo já tem logo de cara uma pergunta. Ministro, o senhor coloca muito bem a questão da nossa competitividade internacional. E realmente é uma das grandes oportunidades para acelerar a nossa recuperação econômica, uma participação cada vez maior no mercado internacional. Agora, nós temos problemas muito complicados no comércio internacional, temos barreiras tarifárias e não tarifárias para todo lugar que os nossos competidores impõem sobre os nossos produtos do agronegócio. Nós temos aqui na questão do açúcar, por exemplo, nós temos barreiras aí na Europa muito fortes, uma produção super subsidiada e barreiras à entrada, inclusive não admitindo a entrada de nossos biocombustíveis, né? Nós temos barreiras na Ásia com grandes subsídios, Tailândia, salvaguardas na China, temos subsídios no Paquistão, subsídios na Índia, temos questões aí, discussões intensas, né? E precisamos ter uma estratégia muito mais forte nessas negociações de comércio, na nossa atuação internacional, tanto em termos de abertura de mercados, como em termos também de trabalhar a nossa imagem, que é completamente distorcida por nossos concorrentes que atacam o Brasil com uma imagem totalmente defasada. Hoje nós temos a produção mais sustentável, mais responsável entre os grandes produtores de alimentos, mas somos atacados aí como desmatadores e com irregularidades trabalhistas que são pontuais. Com a sua experiência no governo, em discussões internacionais, como é que nós podemos acelerar essa estratégia para nos colocar melhor no mercado internacional? O que você diria para o Trump? Oi? O que você diria para o Trump? Eu já, inclusive, eu conheci o Trump quando eu era presidente de uma grande organização internacional sediada nos Estados Unidos, e eu fiz lá uma recepção, e ele, que era cliente da organização,
me procurou, inclusive, num evento, etc. Então, já o conheço há muito tempo, mas eu diria ao Trump que ele está indo na linha errada, que o protecionismo é um caminho que nós já seguimos no Brasil e deu errado. Tá? E eu apoio totalmente e concordo integralmente com o que foi dito. Eu acho inaceitável que o Brasil deixe e aceite, de uma certa maneira, a existência de todas essas restrições ao produto brasileiro, por exemplo, a taxação ao álcool, a taxação aos produtos brasileiros, de uma forma geral. Agora, eu queria dizer uma coisa, aí que está o ponto. O comércio internacional é duro, Nós não podemos ficar aqui esperando que os outros sejam bonzinhos e nos entendam, etc. Não, nós temos que defender os nossos interesses com dureza. Nesse aspecto, estamos vendo agora a questão China e Estados Unidos. O Trump colocou lá uma taxação sobre produtos chineses e, imediatamente, os chineses reagiram. Já não aceitamos, colocou a taxação em cima, na hora. Retaliaram imediatamente e, então, os americanos pararam para pensar. Mas, Henrique, tem uma coisa que o Marcelo mencionou que é essencial. Ele está dizendo, em resumo, o seguinte: nós somos atacados pelo que não fazemos e atacados pelo que fazemos. Um presidente, Henrique Meirelles, atuaria de que maneira frente a isso? Nós vamos, em primeiro lugar, defender o que fazemos, tá certo? E contra-atacar aqueles que nos impõem sanções. Isto é, nós temos que defender os nossos interesses. Isto é, voltando ao ponto, negociações duras com cada um desses países e, caso haja insistência, já demonstrar claramente quais serão as medidas brasileiras. Isso é que é muito importante. Posso complementar uma questão? O caso específico da China, né? A pauta de exportação agro-brasileiro para a China é muito importante. E o maior prejudicado hoje é o açúcar, né? Que está com a salvaguarda absurda. Como que o senhor vê um produto sendo moeda de troca para outros produtos, né? O que nós temos é exatamente que, de novo, os chineses é um outro exemplo. Nós tivemos um grande período no Brasil onde víamos os chineses como parceiros e aceitávamos qualquer coisa. Os chineses são negociadores duros, como devem ser, defendem os interesses deles. Nos cabe defender os nossos. E negociar duramente, são pragmáticos, eles entendem uma negociação, eles entendem quando a posição é colocada com firmeza, não há dúvida. Eu já tive a oportunidade de conversas com eles em diversos setores, público e privado. E a minha experiência tem sido muito positiva, porque eles entendem claramente quando o negociador coloca um limite. Daqui não passa. Nós temos que ir para frente. E o Brasil, de fato, defendeu os seus interesses, porque ninguém vai defender lá fora o nosso interesse. Compete a nós defender. Então, nós temos que ver tudo isso. Taxação de produtos, taxação do açúcar, seja do álcool. O Brasil é competitivo? Perfeitamente, que bom. Agora, nós vamos ficar mais competitivos ainda. Agora, eles é que tratem de aumentar a sua competitividade ou aceitar a importação brasileira, porque nós estamos importando muitas coisas desses países, né? E os produtos deles que são mais competitivos, nós estamos importando no país. Então, nós temos que bloquear isso e colocar com clareza as nossas prioridades. Trazendo a competição, ministro, desculpa. Trazendo a competição do mercado doméstico, né, entre o combustível renovável e o fóssil, né? Qual a visão do senhor sobre a questão do RenovaBio e a taxação do combustível fóssil com metas de atingir o nosso acordo do clima lá de Paris 2015, ao longo desse processo do RenovaBio, que ainda, embora tenhamos avançado muito, né, mas ainda estamos na fase de regulamentação que é decisiva, em alguns momentos a gente percebeu alguma dúvida no Ministério da Fazenda, né, sobre o desenvolvimento, sobre a formulação do RenovaBio. Qual que é a visão do senhor sobre o RenovaBio? Olha, eu acho que é positivo
como todos os programas governamentais, particularmente de incentivo, ele tem que ser bem pensado, exatamente nos termos que o senhor colocou agora do problema da regulamentação, isso tem que ser bem pensado para garantir, em primeiro lugar, de fato, um aumento da competitividade, isto é, um aumento da produtividade. Quer dizer, o maior problema, a dúvida não foi exatamente em relação só a essa questão desse programa, é que existe toda uma série de incentivos que foram dados no governo anterior que falharam, não geraram resultado nenhum, né? E custaram bastante ao país. Então, nós temos que, aí sim, fazer uma avaliação técnica conjunta nessa regulamentação agora, para garantir que o RenovaBio, sim, seja implementado, sim, aumente a competitividade do setor, né, e o biocombustível possa cada vez mais desempenhar um papel de grande importância. Por quê? Porque não há dúvida de que, em primeiro lugar, ele tem um grande benefício climático, quer dizer, o grande benefício exatamente dos aspectos ambientais. Segundo, geração de emprego, fundamental. A capacidade de geração de emprego do setor, que já gerou muito emprego, 800 mil, mas pode gerar muito mais, quer dizer, é impressionante. Então, nós temos que também incentivar isso. E a própria capacidade produtiva do país. Então, é extremamente positivo, devemos prosseguir e ver claramente de que maneira nós vamos poder, de fato, dar condições ao setor de aumentar a sua produtividade cada vez mais, melhorando os seus custos, aumentando a sua capacidade de produzir cada vez mais melhor. E também relacionado com o RenovaBio, nós temos a questão muito importante também da bioenergia, da energia elétrica, né? Nós tivemos no governo anterior um total desincentivo a energias renováveis, incentivo de energias de óleo e gás. E nós temos um potencial de crescimento da energia, da bioenergia, crescer 5, 6 vezes com retrofit de indústrias, com novos investimentos, mas para isso nós precisamos também ter uma política de longo prazo que dê segurança, porque são investimentos que exigem uma política que garanta um retorno no longo prazo, né? E também infraestrutura para a distribuição dessa energia, porque ela está localizada perto dos grandes centros consumidores, ela tem um balanço também de distribuição muito mais equilibrado, mas precisa ter essa infraestrutura para distribuir nas regiões consumidoras também. Você mencionou alguns conceitos absolutamente fundamentais e corretos. Primeiro, planejamento de longo prazo. Eu vou contar uma história aqui, se vocês me permitirem, só que mostra um dos problemas do Brasil. Nós estávamos num momento em que o Brasil estava vivendo uma crise, já vivemos muitas, precisamos acabar com isso, esse padrão, eliminar esse padrão, começar a crescer de forma sustentada por um longo tempo, mas estamos numa crise